Muitíssimo bem-vindo ao nosso Sorrindo para a Vida. Com certeza um momento de exorcismo de toda tristeza, de toda angústia, de tudo aquilo que nos coloca dentro da verdadeira alegria que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu começo já dizendo a você, a alegria do Senhor é a nossa força e é nele e com ele que nós estamos sorrindo para a vida. Muitíssimo bem-vindo você de todo o Brasil e além Brasil que reza conosco nesta hora. Paz de Deus ao seu coração, a presença da Virgem Maria, que é a mãe da Canção Nova e a mãe de todos nós. Saiba que ela já está aqui juntinho de nós, intercedendo a Deus para que as graças que nos são necessárias, que realmente nos sejam concedidas. Por isso eu já digo a você, abra o seu coração. A Virgem Maria intercede por nós, estamos diante e debaixo do olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, e isso aí já é garantia de que muitas e muitas graças serão derramadas sobre nós neste momento. Abraço a toda a Rede Canção Nova de Rádio, que já está aí ligadinho conosco, cada uma das emissoras interligadas com a gente, graça e paz também a todos vocês, inclusive depois vão dizendo de que lugar que você acompanha através da Rede Canção Nova de Rádio, é no radinho, é no celular, é no computador, partilhe conosco também, porque a Rede Canção Nova de Rádio está em festa, hein? A nossa rádio matriz está celebrando aqui ao longo desses dias, mais precisamente no dia 25 de maio, já 46 anos espalhando o amor de Deus pelo ar. Então, é claro, você que é ouvinte, tem também aqui o nosso amor, o nosso carinho de forma muito especial, tá bom? Mas você que nos acompanha pela TV Canção Nova, nós somos milhões, hein, gente? Milhões de pessoas no Brasil inteiro. Ah, se a gente conseguisse visualizar você assistindo, acompanhando. Aí tem as fofurices da melhor idade, tem os bebês que são fofurices também, é a família Canção Nova no ônibus, no carro, alguns nos hospitais, mas sempre acompanhando e sorrindo para a vida conosco. Você é o alvo da nossa oração, tá? Nós estamos rezando por você e pelas suas necessidades no dia de hoje. É quinta-feira e eu gosto sempre de fazer esta reverência a nosso Senhor. O sentido da nossa vida, o sentido da nossa evangelização. Você pode rezar comigo. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É na presença dele que nós nos reunimos e nós temos a presença dele na presença, na vida do sacerdote que está aqui em Persona Christi também, Padre Sidney, sua bênção. Deus te abençoe, Bom Valdênia. dia. Que alegria poder estar aqui. Bom dia, povo de Deus, bom dia, bancada dos irmãos Canção Nova. Que alegria poder chegar na sua casa e dizer que Deus nos ama. Todas as vezes que você liga a TV Canção Nova, é uma declaração de amor de nosso Senhor para você. Ele te ama. Quero também saudar o povo da Rádio Canção Nova. Ontem eu estava das 10 às 11 o meu horário. Maratona de oração. Ontem na rede de Rádio Canção Nova, das 10 às 11 nós podemos rezar com o povo de Deus, pedindo mesmo o batismo no Espírito. Que bom poder dizer que 24 horas pelo ar, pela rádio, pela internet, pela TV, a Canção Nova é sim essa propagadora do derramamento do Espírito Santo. Então, Deus seja louvado. Obrigado pela oportunidade de entrar na sua casa, de fazer de você, da sua casa, também cenáculo. Valdênia, antes mesmo da palavra, eu queria mandar um abraço especial para a nossa missão de Fortaleza. Eu sou fruto da missão de Fortaleza, nasci em Quixadá, todo mundo sabe. Fiz caminho vocacional para Fortaleza e Fortaleza está fazendo um cerco de Jericó desde o último dia 18. E amanhã eu estarei indo para a nossa missão de Fortaleza. Eu vou no sábado celebrar a missa e no domingo nós temos um Kairós o dia todo na nossa missão de Fortaleza. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos. Pela primeira vez eu vou derramar o Espírito Santo também da minha vida, do meu ministério, dar aquilo que Deus me fez, Padre, para a missão que eu fui formado. Ai, que bonito, Padre. Então, o solo fecundo da missão de Fortaleza, que me fecundou, que fecundou a minha vocação, agora eu vou lá
para fecundar novas vocações. Então eu quero mandar um abraço especial a você aí de Fortaleza e região. No sábado, às 18h30, nós estaremos juntos e no domingo, o dia todo, nós estaremos juntos na Casa de Missão de Fortaleza. Maravilha, um beijo para todos da Missão de Fortaleza. Ano passado, aproximadamente mais ou menos um ano atrás, eu também tive a oportunidade, na ocasião era um congresso para mulheres. Meus irmãos queridos, Deus os abençoe muito. É uma família linda que a gente tem. E a gente tem um povo aí em Fortaleza. Olha que bênção, vão receber o Padre Sidney. Ô, gente, eu não sei se vocês perceberam, no início do programa, enquanto eu falava, tinha uma mãozinha entrando com uma caneca. Era a mão do padre, que já estava tomando café. Já acabou. E já acabou, tá querendo mais, né? Aí, quando eu sento aqui, fica numa implicância com a garrafa. O Celso está na câmera 2 sinalizando para a bendita da garrafa, porque eu já comecei a me servir aqui. Eu queria servir a você também. Vou te servir de novo, né, padre? Por favor, Valdênia. Nossa Senhora. O Celso estava mandando aqui recadinho para a Érica. Bom dia, Érica. Mandando a Érica tirar a garrafa de mim. Eu não entendi, Celso. Nossa. Ô, padre, tá bom? Tá bom, filho. Era isso. Eles ficam com medo quando a Não é garrafa... pra eu tomar café? E o padre falando e eu quase segurando a garrafa aqui. Vocês não viram os bastidores, gente. E o padre falando e eu ali, ó, segurando. Mas eu te sirvo, Érica. A Érica, ela já foi, assim, colocada como a menina do dia do 100%. A Érica 100%. A Érica 100%. É isso mesmo. Mas bem-vinda mais uma vez, minha irmã. Se eu fosse você, já falava o Pix pra galera. pix.doação@cançãonova.com. Bom dia, família Canção Nova. É uma alegria também estar aqui com você no dia de hoje para celebrarmos as vitórias de Deus na nossa vida e clamarmos esse poder do batismo do Espírito Santo. Mais uma vez. Amém, mais uma vez. O Santo, deixa eu ver essa caneca. Já tomou café? Já tomei meu cafezinho. Bom dia. Antes, o padre, inclusive, agora que o padre chegou, ele viu eu tomando Eu meu café cheguei aqui. dei de cara com o padre tomando café. Isso, então, eu tomei antes do padre. É isso Antes aí. ainda? Nossa. Maravilha. Bom dia, família Canção Nova. Estamos sempre juntos aqui. É sempre um prazer estar aqui. Ouvir a palavra de Deus todos os dias há 26 anos aqui. É maravilhoso. Louvado seja Deus, que Bom bênção. demais, né? Ô, padre, você ouviu que o sapo tá moderno com um relógio Sim. diferente ali? Então fala aí, já falei sobre o relógio aqui. Eu vou Olha mostrar aqui novamente. Combina com o modelo. É o seguinte, eu já pedi de presente para minha esposa. Entendeu? Ao vivo agora? Atenção aí, Davi, ela quer o marrom, tá? Ela viu ontem aqui, ela quer o marrom, tá? É isso aí. O padre gosta, né, padre? Eu gosto demais de vocês. Olha só, deixa eu dizer, o bom é ter irmãos. Sabe por quê? Porque eu gostei muito do marrom também, mas eu escolhi o branco para eu usar. Mas aí hoje eu falei assim, mas o branco com essa blusa, acho que não ficou tão bom. Aí hoje eu tô com o marrom, minha gente. Olha aqui, deixa eu levantar mais o braço assim. Vocês estão vendo na câmera do céu. Aí você vai tirar do pulso e vai dar de presente para Silvana, Sabe é isso? por que eu não posso? Porque é da minha irmã e amiga que está aqui do outro lado para receber vocês. Eu troquei com a Elisângela. Bom dia, Elisângela. Bem-vinda, sorrindo. Mostra o branco. Bom dia, padre. Olha Aquela que bom gente. dia. Bom dia a toda a bancada, mas bom dia a você, que é a família Canção Nova, que está conosco. Gente, olha que relógio lindo. A gente estava vindo no carro e a Valdênia, eu falei assim, Valdênia, que bonito, branco. Deixa eu tentar acertar aqui, que eu acho que eu não acertei direitinho, né? Se você mostrar pro... Isso, agora foi. Pro Celso? Isso. Aí o que acontece? Aí a Valdênia, e essa aqui ia combinar com a minha camiseta, gente. Aí eu disse pra Valdênia assim, Valdênia, que tal a gente trocar o relógio durante o programa? Você já desfilou o seu relógio branco ontem, né? Já mostrou ali, modelou, como diz o seu irmão, não é? Modelando. Que estava modelando aqui ontem na foto. E aí eu peguei o relógio branco dela, ela pegou o meu. Gente, isso é vida fraterna, isso é ser comunidade. Olha que coisa bonita, não é? E tudo isso é para que façamos a sua manhã ainda melhor, o seu dia. Eu achei fantástico quando a Valdênia disse aqui que esse dia será um dia de exorcismo. Porque esse programa tem como nome Sorrindo para a Vida e nós já começamos assim sorrindo para te ajudar com o sorriso
exorcizar todo o mal que possa ter aí na sua vida. Mas, além desse relógio lindíssimo, eu tenho também essa pulseirinha linda, Valdênia. Olha aqui, do Pai das Misericórdias. De pulseira Não do Pai sei, também, gente, eu tô não. quase assim, o mostruário da loja do Davi, não tô? Porque olha só, que linda a minha Coisa de pulseirinha mulher. também. Ixi, essa pulseira eu não tenho. Ai, meu Deus. Eu acho que o padre vai gostar dessa pulseira, ó. O padre? É, Pai das porque é do- Misericórdias. Eu vou gastar para vocês usarem. Entendi. Pra dar de presente pra mãe dele, quando ele for pra Fortaleza agora na missão, amanhã, tá? né? Amanhã. Então, gente, essa pulseirinha é linda, esse relógio lindo. Mas essa camiseta, como disse o Rubens, isso aqui é mais que uma camiseta para vestir. É mais que um vestuário. É revestir-se do nome de Jesus, não é? Por que é revestir-se do nome de Jesus? Porque além de ter o nome de Jesus aqui, ela tem diversas passagens, padre. Todo joelho. Valdênia, você tem uma dessa também, não tem? Tenho. É linda, gente. Além de ser da cor do sangue de Jesus, tem o nome de Jesus aqui. E aqui tem diversas passagens bíblicas onde fala do nome de Jesus. Então eu acredito que você, que é a família Canção Nova, mas você que é uma pessoa católica, apostólica, romana, precisa ter um vestuário desse. Porque, como disse o Rubens, não é um vestuário, é um revestimento do nome de Jesus. E eu achei muito bacana, Valdênia, que eu descobri que essa camiseta foi relançada, diria assim. Pode ser relançada. Por quê? Porque nós já tivemos uma dessa branca e você trouxe que o povo de casa gostaria que tivesse uma nova versão sim, dela. uma nova versão. Isso é verdade. Porque aquela a gente tinha na versão era vermelha e azul marinho. Vocês lembram, gente? Quem tem, depois manda ali a foto. Eu achava pra que era branca. Não, era vermelho e azul marinho que a gente tinha do nome de Jesus. Sou apaixonada. E o que acontece? Tem coisas que a gente não pode usar mais. A minha durou muito, acho que eu tenho até lá em casa, lá em Minas. Mas como não tinha mais para vender, a gente nem usava mais, porque daí vocês querem, né? Aí não usava mais. Eu fiquei aqui, ó, no pé do pessoal do Davi. Faça uma outra com o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. O nome que sustenta o universo, que sustenta a nossa história, é o nome de Jesus. O nome que diante dele todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Tem que revestir mesmo, gente, dessa camiseta, porque é revestir do poder do nome de Jesus sobre si. Vale um presente, hein? Isso mesmo, vale o presente e você estará com todas essas passagens, né? Todo joelho se dobrará. O senhor pode ler, padre? Toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. E aqui, padre? No jovem. Porque Não faz pegadinha com o padre essa hora da manhã, não. outro nome Me perdoe, está padre. dando. É que ele é tão jovem que eu imaginei assim, ele vai conseguir ler Eu tudo. pensava porque que eu ele ia lê conseguir camiseta. também, mas eu acho que eu vou ter A que- visão tá muito boa. Eu É assim, pensava que eu ia. Compra a camiseta e vocês vão conseguir ler, entendeu? A hora que você for ver a camiseta lá na loja, né, no loja.cancionova.com, ali você vai conseguir ler tudo e você vai ter a certeza de que ela foi feita especialmente para você, para te ajudar a ser revestido com o nome do Senhor e sair por aí como essa pessoa que está sob a proteção do nome de Jesus, que tem tudo a ver com o testemunho que eu vou trazer depois, que fala também desse crer no nome de Jesus, nos milagres, nas libertações que Ele realiza nas nossas vidas. Mas, Valdênia, você viu Oi. como essa bancada hoje está recheada? Eu vi. Porque foi você que trouxe? Eu vi sim. Graças a Deus eu trouxe com a ajuda da Érica, obrigada. Porque só os meus braços não davam para carregar todo esse gênero. A gente estava esperando a Érica dizer assim, deixa eu te ajudar, irmã, porque era muita sacola ali assim. Obrigada a todos que, com tanto amor e generosidade, seguem ajudando a Canção Nova nessa missão. E deixei ali na bancada para a Elisângela mostrar para vocês, mas é com muito amor e muito carinho que a gente apresenta, que a gente reza. Se não der para ela falar o nome de todo mundo, porque hoje o programa é mais curtinho, tá, Eli? Hoje a gente vai um pouquinho antes das 9h30 da manhã, por volta de 9h17, inclusive você já vai participando, e a Elisângela já vai mostrando para a gente o que tem aí. Isso mesmo, Valdênia, eu vou mostrar aqui, mas depois esse tem um testemunho, aí você lê em outro momento, porque como você bem disse, nós temos o tempo mais curto hoje por ser quinta-feira. Aos cuidados de Valdênia do Sorrindo para a Vida, então eu vou deixar nos cuidados dela, tá bom? Para que ela leia depois. A Ana Clara Pereira dos Santos, ela é de Boituva, mandou aqui o seu generoso, olha gente, que belezinha, fico apaixonada na criatividade, deixa eu mostrar aqui o nome dela.
O pessoal vai organizando de uma forma ou de outra, mas vai fazendo com que o seu generoso aconteça. Esse aqui eu achei uma fofura. Uma fofurice, Valdeina, como você disse. Fofurice? Generoso, Sônia Campos dos Goitacazes. A hora que o padre viu, o padre disse, olha que pequenininho. Eu falei, pois é, padre, que coisa linda. Mas a pessoa entendeu que não é a quantidade, mas é a iniciativa, é a dedicação, é a generosidade do coração dela que ajuda a obra Canção Nova. Aqui é a Raimunda Ramos de Oliveira, ela é de Caxias, do Rio de Janeiro, Igreja São Sebastião. Ela escreve aqui, mulher de fé e muita oração. Olha que bênção! E ela mandou pra gente aqui esse generoso, olha o tamanho, tá pesado, hein? Personalizado. Esse aqui né? ajudou a Valdeina hoje a trabalhar braços, ó, gente. Bem pesadinho, graças a Deus. Temos mais um aqui nesse botijãozinho, de Lavras, Minas Gerais, a Arlete mandou pra gente esse generoso. E quero dizer para você que está nos acompanhando, pode também fazer o seu generoso aí, olha aqui, tá vendo? É num potinho, é num cofrinho. Você aceita café? Eu aceito sim, Valdeina. Então, enquanto você vai falando, eu vou te servindo, porque já estão me olhando aqui, porque eu pus 2 vezes pra mim, então vai sobrar. Daqui a pouco não tem café para mim, né, gente? Enquanto eu estou aqui falando, ela tá lá que toma café, olha só. Tem mais um aqui, olha que bacana, tá vendo? Sabe esses saquinhos de presente que a gente ganha? Então, você pode pegar e fazer generoso. Olha a ideia aqui, tem um preto e tem um branco. Então, tudo vale para que você seja generoso com o projeto Dai-me Almas, generosa. Esse aqui é da Cleia de Araújo, Cleia de Araújo Lindeberg Fernandes. Não colocou de onde ela é, mas está aqui o generoso dela também. Para quê? Para ajudar a Canção Nova. O Genival Bonalume ou Bonalumbre. Não consigo entender aqui exatamente, viu? Mas o Genival. E ele pediu para mostrar no Sorrindo para a Vida. Estou mostrando aqui, viu, Genival? Então, missão dada, missão cumprida, porque você é generoso e ajudou a Canção Nova. Todos vocês que quiserem e que puderem nos ajudar, nós agradecemos de todo o nosso coração. Porque, gente, a Canção Nova ela é feita assim, ó. De alguns que doam um pouquinho, de outros que doam mais, mas no final do mês o Senhor vem, completa e faz o 100% acontecer. Então, nossa gratidão a você que tem um coração generoso, transbordante de amor pela Canção Nova. Maravilha. Enquanto você toma o seu cafezinho aí e prepara já para o testemunho, deixa eu só dar uns recadinhos para você que está aí na sintonia conosco, tá bom? Rapidinho, rapidinho. Primeiro eu quero agradecer a todas as pessoas que com tanta generosidade nos ajudam. Nesse mês de maio nós lançamos uma nova modalidade de Pix. Inclusive, enquanto o programa acontece, você pode fazer o seu Pix, tá? pix.doação@cançãonova.com. Não se esqueça de conferir Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II. Vamos combinar isso entre nós, ó, olho no olho, hein? Vai fazer o Pix, confira, porque às vezes você pode se distrair. Ô, padre, você acredita que teve uma vez que eu fiz um Pix errado para mim mesma? Meu Deus do céu. Era para pôr o número do... Não vou nem dizer, que senão vocês vão ver qual é o meu chave de Pix. Mas eu errei, para mim. E eu errei, minha gente. Mas graças a Deus a pessoa que recebeu, eu consegui falar com ela e ela devolveu o valor. Mas às vezes a gente confunde. Então, eu vou pedir a você, talvez você faça todo mês, talvez você faça 2 vezes no mês o mesmo Pix, mas uma letrinha ou outra pode cair num lugar ou numa outra conta que não é da Fundação João Paulo II, que não é da Canção Nova. Então, por favor, família, quem está nos ajudando pelo Pix, é importantíssimo que você confira, beneficiário só pode ser Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II. Ah, apareceu Elisângela, então não é. Apareceu Cid, não é. Apareceu Érica, Sebastião, Valden, então não. Cara. Tem que ser, tem que aparecer Rádio Canção Nova, Fundação João Paulo II, até para que não tenham outros equívocos. Tem algumas pessoas que, por algum motivo, acabam agindo, eu vou usar a expressão, agindo de má fé, não é? A gente não consegue saber qual é a intenção, mas, às vezes, você faz o Pix e cai na conta errada, a sua intenção é ajudar a Canção Nova e acaba não acontecendo. Então, só quero pedir a tua atenção nisso. pix.doação@cançãonova.com.
confira Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II. Quem quiser e puder, já deixa o Pix automático. É muito simples. Você dá uma ligadinha aqui pra gente, 12 31 86 2600, 12 31 86 2600. Aquela equipe do call center, a nossa central de atendimento é nota 1000. Conheço quase todos que estão lá e são excelentes. Você pode ligar, alguém vai lhe atender. É rapidinho, já pega ali o seu celular, cadê o meu? Você está aqui com o seu celular em mãos, abre o aplicativo do banco, enquanto você conversa, você vai receber uma notificação, você assenta e aí o seu Pix já é automático. Vai chegar, ou melhor, vai debitar na tua conta no dia que você determinar, o valor que você determinar, tá bom? Mas fica ali automático, você não vai ter problema de se esquecer de ajudar a Canção Nova. Aí você vai dando o feedback para Elisângela. Padre, antes do testemunho, você podia passar para a gente a passagem que a gente vai rezar. Hoje nós vamos rezar com Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Vai ser fácil de encontrar hoje, hein? Nossa! Antes de Apocalipse. Gênesis 1, do 1 ao 2, é só você já pegar a palavra. Eu vou abrir aqui, a gente vai se preparar enquanto a gente ouve o testemunho. O testemunho, gente, faz crescer a nossa fé. Então não deixe de testemunhar também os feitos do Senhor na sua vida, né, Eli? Eu me lembrei agora do Padre Léo, sempre quando ele ia pregar aqui na Canção Nova, e a gente continua vendo as pregações dele toda segunda-feira à noite, ele dizia, gente, esse livro está entre Gênesis e Apocalipse. Aí aquelas pessoas que não tinham muita habilidade com Bíblia ficavam procurando. Cadê, né, Onde que está Gênesis? Então, sempre que fala, não tem como não lembrar do nosso querido Padre Léo. Mas quero também dizer para você que você pode interagir conosco aqui no nosso @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn, mandando um beijo para quem já está interagindo, participando conosco. E você que tem um testemunho lindo, como o que eu vou ler agora, você pode enviar para a gente, sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Esperamos aqui o seu testemunho, porque as palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. Eu tenho certeza que os feitos de Deus na sua vida vai ajudar e muito outras pessoas também a viverem em Deus. Vamos lá para o testemunho de hoje, então. Graça e paz. Ela disse aqui, eu sou a, mas pediu para não ser identificada, tá certo? Olha só, sou evangélica, sócia da Canção Nova e todos os dias assisto o programa Sorrindo para a Vida. E vejo quanto Deus tem realizado seus milagres através da programação do Sorrindo para a Vida. Tenho presenciado como amigos próximos têm prejudicado suas próprias vidas e os relacionamentos familiares ao ingerir bebida alcoólica, por ser uma droga lícita e tolerada pela sociedade. Ela vai entrando aos poucos na vida das pessoas e vai gerando desordem, caos e dificuldades nas vidas das pessoas que utilizam e dos seus familiares. Então, gostaria de pedir oração por cura e libertação para esses amigos, e é que ela relaciona várias pessoas. Não vou identificar para preservar, mas nós iremos rezar sim, pedir a Deus essa cura e a libertação que você tanto confia. Eu creio, em nome de Jesus, eles serão libertos e curados de todo vício e vão servir de testemunho para que Jesus, que é o nosso libertador, para Ele nada é impossível. Amém. Que nosso querido Senhor Jesus continue a cuidar de vocês nos mínimos detalhes. Olha que bonito, Padre. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue a cuidar de vocês, Canção Nova, nos mínimos detalhes. Sou grata a Deus pela vida de vocês. Sou grata a Deus pelo sim de vocês. Eu só posso dizer em alto e bom som. Vamos juntos? Uhum. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela assina embaixo, com amor e carinho, e o nome dela. Quero dizer para você, minha amada, que você me ajudou muito hoje. Eu tenho irmãos, infelizmente, nas drogas. Eu tenho 2 primos alcoólatras. E como você bem disse aqui, tudo é possível para esse Deus, que é o Deus do impossível. E é assim que nós vamos acreditando no dia de hoje, né, Valdênia? É verdade. Para Deus nada é impossível. E aqui na Canção Nova a gente toca em milagres todos os dias. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua providência, sustentando naquilo que é ordinário, naquilo que é o cotidiano,
mas também fazendo coisas extraordinárias. Agradeço a você pelo seu testemunho, continue participando. Eu estou esperando aqui a Gabi do Davi me mandar o card. Cadê, Gabi? Porque ela pediu assim, Val, avisa com força que o frete grátis ainda está valendo. Então, a gente já vai se preparar para rezar com a palavra de Deus. Já estamos em oração, não é? Mas dê uma olhadinha lá, loja.cançãonova.com. Falamos dos relógios, falamos dos materiais de evangelização, camiseta, a caneca. Agora a gente está com essa de São Bento, que é linda. Linda, linda, linda. Eu, particularmente, vou falar igual o Sapo, vou levar uma dessas. E combina com o relógio, né, Valdenha? Combina. Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: frete grátis. Dê uma olhadinha lá. Para sócios e para não sócios, nós estamos ainda com essas condições especiais. Ah, a Gabi mandou. Valeu, Gabi. É o seguinte, para sócios, R$ 49,00. Olha só, padre. Que beleza. Mas é R$ 49,00 no norte. Você é de onde? É do Nordeste? Nordeste. Né? Que é Maranhão? Piauí. Ah, meu Deus, está perto, né? Piauí. Mas olha só, o Nordeste está mais barato ainda. Padre, lá para cima está tudo perto. Ah, tá perto. Olha, mas quem é o sócio que é das outras regiões, R$ 39,00. Eu perguntei para ela, é 60? Ela disse, não. Gente, que bacana. Outras regiões, R$ 39,00. Você que é do norte, desculpa, é por causa da distância. A gente precisou botar um 10 a mais, tá? Então, você que é do norte, tá 49, mas compra mais que daí compensa. Não é sócio? Quem não é sócio, R$ 59,00. Outras, aí é pro norte. Mas as outras regiões, meu Deus, Fortaleza tá 49. Se não for sócio, porque se for sócio, sai por R$ 39,00. O frete está grátis, gente. Está muito grátis. em conta. Então, dê uma olhadinha ali, loja.cançãonova.com, para você adquirir os nossos materiais de evangelização. Inclusive, você vai dando dica daquele material que mexeu com o teu coração. Vamos para a frase do dia? Pode ser? Anote aí a palavra de Deus, Gênesis 1, do 1 ao 2, os 2 versículos primeiros da Bíblia, tá bom? Tá facinho. Abre na primeira página, primeiro capítulo, os 2 primeiros versículos. E a frase do nosso pai fundador, olha, é uma convocação. Ele diz assim: Deus está convocando os homens, mas eu vou dizer a humanidade, para que eles sejam de Deus, sejam de oração, para que as decisões dele, no caso de Deus, realizem aqui na terra. Vou repetir mais uma vez. Deus está convocando a humanidade para que sejam de Deus, sejam de oração, para que as decisões dele se realizem aqui na terra. Para que a vontade de Deus se realize na terra, você e eu precisamos ser homens e mulheres de Deus e de oração. A gente começa agora, sendo de Deus e sendo de oração. Vamos lá? Vamos cantar, Érica? Preparar o nosso coração? Vamos cantar clamando esse Espírito de Deus, que é capaz de tornar o nosso coração, esse coração aberto, acolhedor, generoso, cada vez mais abandonado na ação da graça de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Ergue os braços e canta. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Convido você a abrir as Sagradas Escrituras no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. O autor sagrado diz assim: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e sobre o abismo havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, neste clima de Pentecostes, neste clima de cenáculo, reunidos com os discípulos e a Santíssima Virgem Maria, hoje essa palavra chega até o nosso coração. Meus irmãos, quando nós abrimos o livro do Gênesis, nós encontramos uma imagem que eu acredito ser impressionante. Veja, antes da beleza da criação, antes da luz, antes da harmonia, antes da vida organizada, existia um caos. É interessante porque o autor sagrado é muito claro quando ele disse que a terra estava sem forma, vazia. E a terra sem forma e vazia, havia sobre esta terra trevas, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Nessa tradução, foi traduzida como águas, mas é interessante perceber que a Bíblia não começa com tudo pronto. É importante perceber que a palavra de Deus não esconde de forma nenhuma a desordem inicial. É interessante perceber que o mundo nasce do caos visitado por Deus. Preste atenção, o mundo não nasceu pronto. E é interessante isso. Talvez seja justamente por isso que esse versículo bíblico fale tanto ao nosso coração nesse dia. Porque muitas vezes a nossa vida também se parece com esse cenáculo. O Espírito de Deus pairava sobre o caos. O Espírito de Deus pairava sobre a desordem. Talvez essa palavra chegue até o seu coração, porque infelizmente você se encontra assim, sem forma. Talvez você se encontre vazia, escura até mesmo sem entender quem você é, sem entender os seus sentimentos, sem entender as suas reações, o porquê que você está se comportando assim. Talvez você esteja confusa com tudo que está acontecendo. Talvez você esteja até ferida por situações na sua história, quebrada até. Faz parte da nossa humanidade, às vezes, nos encontrarmos assim. Há momentos em que nós olhamos para dentro de nós, na profundidade do que nós somos, e nós enxergamos apenas as águas agitadas. Nós enxergamos a desordem. E é como uma casa, que você entra numa casa e está as coisas fora do lugar, parece que não é casa mais. Você não se sente bem, não é verdade? Quando você entra numa casa e vê as coisas sujas, as coisas fora do lugar, o que é do quarto na sala, o que é da sala no quarto, a cozinha está no quintal, imagina isso. Você se sente mal. Às vezes, quando nós olhamos para dentro de nós, nós encontramos alguns caos. Há pessoas que vivem em um caos emocional. Há pessoas que vivem num caos familiar, que faz de tudo para ficar fora de casa, que quando chega dentro de casa não se sente bem. Outros que vivem um caos espiritual, porque vivem uma secura, não conseguem mais perceber a ação de Deus na sua vida, ficam insensíveis, não escutam mais Deus.
Há quem viva enfermidades físicas e isso também se torna um caos. Há quem viva crises interiores, crises existenciais, noites da alma que você não consegue dar respostas. Há pessoas também que vivem pecados repetidos. E quando você peca uma vez, peca uma segunda vez, peca uma terceira vez, você se sente a pior pessoa do mundo. Você está diante de um caos, você está diante de uma desordem. Há pais de família, mãe de família, que se sentem cansadas. E esse cansaço também causa desordem. Parece que as coisas, é um cansaço tão profundo, que você não consegue ter um lar para descansar. Você não consegue ter uma situação que você consiga abaixar as guardas. Você está sempre com as guardas levantadas, gastando muita energia. Há pessoas que vivem traumas na sua infância, que isso gera uma desordem interior muito grande. Você gasta uma energia muito grande para fazer coisas. Você gasta uma energia para resolver problemas. Parece que sua vida só vive. Você foi feita para resolver problemas. Você acorda de manhã até dizendo assim: qual vai ser o problema desse dia? Qual vai ser a novidade desse dia? Tem gente que vive luto. E a partir do luto não consegue viver bem esse luto. E o luto ele é muito pessoal. Você não consegue viver bem esse luto. E aí começa uma desordem dentro de você. Uma desordem que você não consegue organizar as coisas. Você não consegue ter cronograma de vida. Você não consegue ter uma virtude chamada ordem. Existem pessoas que por medo não conseguem organizar a vida. E é justamente aí que o autor sagrado hoje nos surpreende. É justamente aí que a palavra de Deus quer nos surpreender. Meu irmão, o Espírito Santo não foge do caos. O Espírito Santo não foge da desordem que pode existir dentro de nós. O Espírito Santo paira sobre o caos. E é bonito ver isso. Porque muitas vezes nós pensamos assim. Nós temos a tentação de pensar: quando minha vida melhorar, eu vou buscar mais a Deus. Nós temos a tentação de muitas vezes perceber e pensar assim: quando eu resolver os meus problemas, quando essas coisas não foram tão agitadas dentro de mim, aí sim eu vou rezar, aí sim eu vou à igreja. Às vezes nós pensamos que quando eu vencer este pecado, então o Espírito Santo virá sobre mim. Mas essa não é uma condição para o derramamento do Espírito Santo. Graças a Deus que não é. O autor sagrado hoje nos mostra exatamente o contrário. O que o autor sagrado hoje nos diz? O Espírito já estava ali antes da organização do mundo. O Espírito já estava ali antes da ordem do mundo. O Espírito, preste atenção, o Espírito não chega depois da ordem. O Espírito é quem produz a ordem. Aqui está a diferença e isso muda tudo. Isso muda tudo. O Espírito não vem quando você está organizado. O Espírito vem para organizar. É por isso que ele precisa ser pedido. É por isso que ele precisa ser clamado. Porque muitas vezes nós imaginamos que nós precisamos nos consertar primeiro, né? Nós imaginamos que para merecer Deus, nós precisamos nos consertar. Mas Deus entra exatamente naquilo que está quebrado. O Espírito não tem medo da bagunça da nossa vida. E isso é constrangedor, não é? O Espírito Santo não tem medo da bagunça que muitas vezes eu tenho. Eu tenho medo da bagunça da minha vida. Eu tenho medo da desordem. O Espírito Santo não tem esse medo. O Espírito Santo não tem medo da bagunça da nossa vida. Ele entrou num caos primordial, no início de tudo. Ele também entrou no caos do coração humano. Não importa como você está. Se o Espírito Santo é clamado, é amado, é desejado, ele vem. Ele vem. Ele entra nas áreas confusas da nossa história. E aqui, meu irmão, talvez você tenha vindo até o seu televisor hoje. Talvez você está diante desse computador, desse celular, desta rádio.
pensando, minha vida não tem mais jeito. Talvez você está ligado na TV Canção Nova, pensando que a minha vida está toda desorganizada, eu não consigo mudar. Eu não consigo mais. Eu desisto. Talvez você veio ligando a TV Canção Nova como uma última ficha que você precisa apostar. Talvez o seu pensamento é, a minha casa virou um caos. Eu não consigo colocá-la mais em ordem. O meu matrimônio está um caos. A minha mente está cansada, meu coração está ferido. Mas escute, o Espírito Santo sabe trabalhar no caos. O Espírito Santo, e aqui é interessante perceber que o problema não é a desordem. Às vezes nós gastamos tanta energia achando que o problema da nossa vida é a desordem que ela está. E nós ficamos gastando energia sim. O problema da sua vida não é a desordem que você está. O problema da sua vida é querer viver sem o Espírito Santo. É a autossuficiência. É a independência de si. O mundo tem te ensinado que você sozinho basta. Mas eu preciso olhar nos seus olhos hoje e dizer que o seu problema não é a dificuldade que você tem. O seu problema não é o sofrimento que você passa, a tribulação que você passa, a adversidade que você passa. O seu problema é viver sem o Espírito Santo. Meu irmão, existe uma armadilha espiritual muito comum entre nós. A armadilha de achar que nossa maior necessidade é resolver os nossos problemas. E isso fica gastando até a nossa energia, até na nossa oração. Nós ficamos rezando, se eu conseguir isso, eu ficarei em paz. Se essa situação mudar, Padre, então eu serei feliz. Até quando as pessoas nos procuram aqui dentro da chácara, você não vê ninguém chegando para Val dizendo assim, Val, peça que o Espírito Santo seja a fonte da minha vida, peça que eu seja cheia do Espírito Santo. Vai chegar para Val e dizer assim, tem uma situação lá no meu trabalho que eu preciso resolver, pede para mim. É a enfermidade do meu filho, é a enfermidade da minha mãe, resolve esse problema dentro do meu matrimônio. Chega para Elisângela e diz assim, você como missionária, e aqui é interessante, né? Porque o povo de Deus, quando vê um missionário da Canção Nova, corre para pedir oração, sabe por quê? Porque você, meu irmão missionário, para o povo de Deus, você está cada vez mais perto de nosso Senhor. A sua vida se resume a isso, a viver perto. Por isso que o povo grita, corre e diz assim, ó, Padre Sidney, reza por mim, por essa situação. Mas veja, muitas vezes nós entramos numa armadilha espiritual muito grande, de achar que a necessidade que nós temos é resolver o problema que nós estamos. Você chega e diz assim, ó, se essa enfermidade, meu irmão, passar, aí, Padre, eu conseguirei viver. Não, meu filho, existe vida nessa enfermidade. Existe vida nessa adversidade. O principal ambiente para crescer as virtudes é a adversidade. Sem a adversidade, nós não crescemos na virtude. Por isso que aqui o Evangelho, em toda a Sagrada Escritura, mostra exatamente outra coisa. O que toda a Sagrada Escritura vai nos ensinar? A maior necessidade do homem é a necessidade de Deus. A minha alma tem sede de Deus, vai dizer o salmista, e existe pessoas atravessando grandes sofrimentos. Existem pessoas atravessando grandes adversidades, mas sustentadas por uma presença interior que ninguém consegue explicar. Porque, meu irmão, existe dois tipos de gente. Existe aqueles que têm tudo resolvido exteriormente, mas completamente vazias no seu interior. E existe aqueles que passam por dificuldades tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que tem uma presença interior que ninguém consegue explicar. Eu não sei se você já experimentou alguém assim. Uma vez eu fui visitar uma doente lá em Pernambuco, e eu fui visitado por Deus através daquela visita. Se ela tivesse 20 quilos em cima de uma cama, era muito.
mas é difícil ver um sorriso como aquele. E quando ela viu o padre que ela escutava pela Rádio Canção Nova, ela se emocionou e disse: agora eu posso morrer em paz. Veja, existem pessoas que existem e passam por dificuldades fora, mas existe algo dentro que é muito grande. O Espírito Santo não é apenas aquele que resolve situações. O Espírito Santo é aquele que sustenta você enquanto as situações ainda não mudam. O Espírito Santo é aquele que sustenta a nossa vida, mesmo que as coisas não aconteçam do nosso jeito. Mesmo quando a enfermidade persiste, mesmo quando a dificuldade vem. E isso, meu irmão, é muito profundo. Às vezes Deus muda a circunstância. Sim, Ele tem poder de mudar as circunstâncias, mas às vezes Deus muda você dentro das circunstâncias. Existem situações que nosso Senhor quer mudar você. É para você, é para mim. Deus tem o poder de mudar todas as situações externas a nós. Mas Deus quer mudar a nossa alma. Ele está preocupado com o nosso coração. Ele está preocupado conosco. Muitas vezes o maior milagre não é quando a tempestade acaba. Sabe aquela oração dos discípulos? Acordando Jesus, dizendo assim, ó, você não está vendo que eu estou padecendo? Mas nosso Senhor está dormindo dentro do barco, para gerar dentro de você aquilo que nós chamamos de temperança. Virtude que nos salva. Muitas vezes o maior milagre não é quando a tempestade acalma. Muitas vezes o maior milagre é quando o coração permanece de pé no meio da tempestade. Quando o coração permanece de pé no meio do caos. Os apóstolos, eles receberam sim o Espírito Santo. Eles estavam reunidos no cenáculo com a Virgem Maria e eles receberam o Espírito Santo, mas depois de receber o Espírito Santo, eles continuaram sendo perseguidos, mas agora sem medo. Agora com uma virtude chamada coragem, fortaleza, que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Veja, São Paulo, ele recebeu o Espírito Santo. Ele sim recebeu o Espírito Santo, mas ele passou por tribulações. Olha a quantidade de açoite que esse homem levou. E na primeira açoite da nossa vida, nós já queremos desistir e achamos até que nosso Senhor não nos ama. Veja, os santos receberam o Espírito Santo. Só é santo quem é cheio do Espírito Santo. Mas eles continuaram enfrentando dores, sofrimentos. Havia dentro deles uma força nova, e esta força se chama Espírito Santo. O Espírito Santo paira sobre o caos, mas o maior milagre da vida não é colocar o caos em ordem, isso é consequência da vida no Espírito. O maior milagre é mudar a nossa alma no meio deste caos e dizer que a nossa necessidade é de Deus, porque o Espírito Santo não é um acessório da vida cristã. O Espírito Santo é a própria vida de Deus em nós. O Espírito Santo é o respiro de Deus nas nossas ações. O Espírito Santo é a ação de Deus a partir das minhas palavras, a partir das minhas respostas. O Espírito Santo é a vida de Deus em nós. E aqui há uma coisa muito bonita no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que sempre insiste que nós devemos pedir o Espírito Santo, não é verdade? Ele sempre insiste. O Padre Jonas aprendeu assim com o Evangelho. Não é por acaso que o Padre Jonas sempre ensinou que a primeira coisa do nosso dia deve ser bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje não é apenas acreditar na existência do Espírito Santo. Não é apenas falar sobre ele, mas desejá-lo. É assim que nosso Senhor nos ensina. Quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedem. Nós precisamos pedir. O Espírito Santo é um dom, meu irmão. Nós estamos às vésperas de Pentecostes. Nós estamos na novena de Pentecostes e todos os dias nós precisamos pedir: vinde Espírito Santo, e todo dom precisa ser acolhido. Nós precisamos pedir
e precisamos acolher, porque existe uma diferença enorme entre conhecer algo sobre o Espírito e desejar verdadeiramente o Espírito, ser controlado por Ele. Muitos querem os dons, mas poucos querem a presença. Muitos querem a solução do problema, mas poucos querem a comunhão com aquele que é o autor de tudo. O Espírito Santo não pode ser reduzido a um instrumento de resolução de problemas. O Espírito Santo não é um instrumento de resolver problemas. O Espírito Santo é uma pessoa divina, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele quer de nós um relacionamento. O Espírito Santo precisa ser amado como pessoa. O Espírito Santo precisa ser desejado. Talvez uma das pobrezas maiores que existe na nossa vida espiritual seja que exista cristãos que falam muito de Deus, que falam de Deus Pai, que falam de Deus Espírito Santo, mas não se relacionam com o Espírito Santo. Não se relaciona. Sem o Espírito Santo, a alma seca. Sem o Espírito Santo, a oração, ela vira uma obrigação de capela. Eu tenho que ir, mas logo eu vou ter que sair, porque eu tenho muitas coisas para resolver. Isso é uma vida sem o Espírito. Sem o Espírito Santo, a fé sempre virá um peso. Sem o Espírito Santo, a igreja vira apenas uma estrutura. Sem o Espírito Santo, a missão, ela perde o fogo, perde o ardor. Nós perdemos o brilho do olhar. Nós perdemos o jeito de sermos impactados pelo Espírito Santo, de fazer com que as pessoas ao nosso lado também se impactem com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem sustentou a igreja nascente, a igreja primitiva. Foi o Espírito Santo quem levantou os santos. Foi o Espírito Santo quem transformou homens frágeis em testemunhas ardentes. Meu irmão Pedro era medroso. Ele tinha uma casca dura, como eu e você temos às vezes, de dizer, não, eu vou morrer por ti. Mas na primeira ocasião ele fugiu, ele correu, ele era alguém medroso, mas depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou corajoso. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, ele se tornou ardente, o primeiro Papa da igreja. E conta uma tradição que ele foi crucificado, né? E quando foi ser crucificado, ele disse, pode me colocar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Meu irmão, o Espírito Santo é capaz de transformar alguém cheio de medo em alguém cheio de fortaleza, de coragem, de temperança. Os Espíritos estavam sobre ele. Veja, os discípulos, eles estavam trancados com medo. Eles estavam trancados com medo dos judeus. E depois que o Espírito Santo foi derramado no cenáculo, eles saem para evangelizar, porque o Espírito Santo, ele muda tudo. Por isso eu preciso dizer para você que a palavra que nós escutamos hoje diz que o Espírito pairava sobre o caos. O Espírito Santo pairava sobre as águas. E esta palavra, essa expressão, ela é belíssima. O verbo usado no original, de pairar, dá a ideia de alguém que cobre. O Espírito cobria o caos. O Espírito aquecia o caos. Ele protegia o caos. O Espírito permanece sobre o caos. O Espírito Santo nunca vai te abandonar. Ele vai aquecer você. Mesmo no meio das tempestades da vida, o Espírito Santo vai proteger você, o Espírito Santo vai cobrir você, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece estar escuro, perdido, mesmo quando você não entende os caminhos de Deus, o Espírito Santo continua pairando, continua cobrindo, continua aquecendo, continua protegendo. Talvez você enxergue a sua vida apenas como águas agitadas. Mas Deus vê a possibilidade de uma nova criação. Deus vê a possibilidade de um recomeço. E isso precisa gerar dentro de nós uma esperança viva.
Às vezes, com a situação dentro da sua casa, do seu matrimônio, você vê o fim. Mas diante deste aparente fim, Deus vê um novo começo. Talvez nós vemos a ruína das situações da educação dos seus filhos, da situação da sua casa, da sua vida financeira, mas Deus vê como matéria-prima para a graça. Como matéria-prima para a graça, porque Deus, Ele é especialista em começar coisas novas onde parecia haver apenas caos. Ele é especialista. Foi assim na criação, foi assim na cruz, foi assim na ressurreição, foi assim em Pentecostes. Pentecostes também nasce de um cenário de medo, de confusão. Talvez você esteja pensando, padre, eu nunca passei por tantas dificuldades como eu estou passando hoje. No meio de tudo isso, Deus viu uma novidade. Os discípulos no cenáculo estavam perdidos, eles estavam inseguros, eles estavam fechados, mas quando o Espírito Santo vem, nasce uma igreja viva, nasce uma igreja nova. O Espírito Santo transforma o caos do cenáculo em missão. O Espírito Santo é capaz de transformar o medo em coragem, o Espírito Santo é capaz de transformar trevas em luz, o Espírito Santo é capaz de transformar a confusão que pode estar acontecendo dentro da sua casa em discernimento. Discernimento não precisa que as coisas de fora estejam organizadas, é um dom do Espírito, é um fruto do Espírito. O discernimento nasce a partir da vida do Espírito. Mesmo no meio do caos, o discernimento vem para que o caos se torne em ordem. O Espírito Santo é capaz de transformar pecadores em santos. Por isso, não desista da situação que você tem vivido. Nós estamos a poucos dias de Pentecostes. Talvez você esteja cansado de pedir, porque você não vê mudança fora. Nós somos oscilantes mesmo. Nós somos despreparados. Eu falo para os rapazes lá de casa no seminário, eu digo assim, é simples, irmãos. O nosso único papel é não atrapalhar. Mas nós somos oscilantes, nós nos cansamos com facilidade, nós queremos as coisas do nosso jeito. Talvez você esteja assistindo Sorrindo para a Vida nesta manhã, cansado de lutar. Talvez nosso Senhor chegou até você neste momento, onde você está cansado de esperar mudanças. E parece que não vê. Eu vou morrer, padre, e não vejo mudanças dentro da minha casa, mudanças com a educação dos meus filhos, com a situação de adultério que eu vivo. Parece que eu não estou vendo. Talvez você esteja aqui cansado de tentar organizar a própria vida sozinho, mas esta palavra nos ensina que o caos não é o último capítulo quando o Espírito Santo está presente. Quando o Espírito Santo vem, o caos nunca será o último capítulo. Veja, as Sagradas Escrituras iniciou-se no caos, mas ela não termina no caos, porque o Espírito Santo pairava. O Espírito Santo continua pairando sobre famílias feridas. O Espírito Santo continua pairando sobre vocações cansadas. O Espírito Santo continua pairando sobre corações machucados. O Espírito Santo nesta manhã quer continuar pairando sobre histórias interruptas. Sim, sobre a sua história que estava no destino e o pecado veio interromper. O Espírito Santo paira sobre as nossas enfermidades, o Espírito Santo paira sobre as nossas crises interiores, e talvez hoje o Senhor esteja dizendo para você, aqui no Sorrindo para a Vida, pare de tentar controlar tudo sozinho. Deseje mais o Espírito Santo, deseje ardentemente o Espírito Santo, porque há coisas que não serão resolvidas pela força humana. A força humana não alcança, a nossa mão não consegue alcançar. Por isso é necessário pedir o Espírito Santo. Há correntes, meu irmão, há correntes que só o Espírito Santo consegue romper. Há situações, há vazios que só o Espírito Santo consegue preencher. Há feridas que só o Espírito Santo consola.
Só o Espírito Santo é capaz de sarar. Por isso, nós precisamos amar o Espírito Santo. Hoje essa palavra veio e chegou até você, porque existe uma maturidade espiritual quando nós paramos apenas de buscar a ação de Deus, aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, e nós começamos a buscar o próprio Deus. O Espírito Santo não quer apenas visitar você nesta manhã. O Espírito Santo quer habitar em você. É diferente. O Espírito Santo não quer apenas visitar. E aqui está uma pergunta importante antes de nós começarmos a nossa oração. A pergunta é: você ama o Espírito Santo? Você se relaciona com o Espírito Santo? Você conversa com Ele? Você pede a sua presença e a sua ajuda? Você faz como o Padre Jonas nos ensinou, dar bom dia ao Espírito Santo, não da boca para fora, e diz o que nós vamos fazer juntos hoje, diante das coisas que você precisa resolver no decorrer desse dia. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não consigo viver. Você depende do Espírito Santo. Hoje, a palavra de Deus quer chegar a você e dizer que você é dependente do Espírito Santo. Ou você é dependente do Espírito Santo, ou você tenta resolver tudo sozinho. Você escolhe. Quando nós queremos resolver tudo sozinho, vai ser apenas fadiga, vai ser apenas cansaço. A vida cristã sem o Espírito, meu irmão, eu preciso ser muito sincero, vira apenas esforço humano. Nós nos cansamos, nós nos fadigamos, até dentro da igreja, até dentro da comunidade, até dentro da Canção Nova. Sem o Espírito Santo vira apenas esforço humano, mas com o Espírito Santo, até a fraqueza se torna lugar da manifestação da graça de Deus. Se torna lugar da manifestação da presença. Talvez hoje o Senhor não queira apenas resolver algo na sua vida. Talvez eu esteja aqui como aquele profeta que anuncia que as coisas vão mudar externamente. Mas eu esteja aqui dizendo para você que o Espírito Santo quer é ensinar você a viver unido ao Espírito Santo em todas as coisas. Por isso, vamos clamar o Espírito Santo. Espírito Santo, tu conheces o nosso coração. Espírito Santo, nós precisamos nesta manhã clamar, Senhor, que o teu Espírito Santo continue pairando sobre a nossa vida. Que o teu Espírito Santo não nos abandone no caos onde nós estamos. Por isso, o Espírito Santo não espera que tudo seja resolvido. Como é bom, como é consolador escutar isto nessa manhã. Por isso, nesta hora, nós te pedimos, envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas enfermidades. Vem sobre as nossas famílias. Vem sobre os nossos pensamentos cansados. Vem sobre as nossas feridas da nossa história. Vem, Espírito Santo, sobre aquilo que nós perdemos. Aquilo que nós perdemos na esperança de ver se transformando. Por isso, paira novamente sobre as águas da nossa vida. Paira, Espírito Santo, sobre a escuridão. Se existe escuridão, traz a luz sobre a escuridão da nossa vida. Se existe divisão nas nossas famílias, traz a unidade, Espírito Santo. Se existe desânimo, traz um novo ardor. Se existe medo, traz a fortaleza, traz a confiança. Por isso nós pedimos, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nossas realidades. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa casa. Vem, Espírito Santo, sobre as feridas do nosso coração, sobre aquilo que nós temos vivido. Vem, Espírito Santo, eu convido a você a clamar do fundo do seu coração. Vem, Espírito Santo, eu dependo de vós, eu dependo da tua presença. Vem, Espírito Santo, e me ensine a lidar com as situações dentro da minha casa, dentro das realidades que eu vivo. Vem, Espírito Santo de Deus. Batiza-me, Senhor, do teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, do teu Espírito,
pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Ordena-me, Senhor, do teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Ordena-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Suavemente vá soltando a sua voz na linguagem dos anjos. A palavra de Deus, ela não volta sem produzir o seu efeito. E o Senhor está nesta hora, neste momento, derramando abundantemente o Espírito Santo. Eu digo a você, receba agora o poder e a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua existência. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é derramado sobre todos aqueles que o desejam, porque o próprio Jesus diz: o Pai Celeste vos dará o Espírito Santo. Então peça agora, com toda a sinceridade do seu coração. Se você ora em Espírito, eu digo a você, ore agora em Espírito, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós. Homens, mulheres, jovens, crianças, sacerdotes, religiosos, consagrados, cada um de nós sem exceção, receba o Espírito Santo de Deus. Receba o poder do Espírito que ordena todas as coisas. Nada é empecilho para que recebamos o Espírito de Deus. Você entendeu isso? Tudo é possível. Nós clamamos, vem Espírito Santo. A hora vai adiantada, hoje o programa é mais curto. Eu quero pedir ao Padre que Ele cele sobre nós a bênção de Deus, que é a bênção do derramamento do Espírito Santo, para que todos nós, sem exceção, ficou claro para mim, meu irmão, não há empecilho, não há impedimento. O Espírito Santo, nesta hora, é derramado sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Por nós. intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós, sobre o caos que existe na vossa vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Eu ficaria o resto do dia rezando e clamando o Espírito Santo e proferindo os milagres que Ele já fez em nossa vida. A gente já vai para o Dai-me Almas? Ai, poxa vida. Queria um testemunho, mas tá bom, a gente vai. Pelo menos um alôzinho, deixa a Elisângela dar um alôzinho para quem está em casa acompanhando a gente. Eu já vou trazer para você o resultado do projeto Dai-me Almas, a gente já fala, peraí.
Que bom, Val, porque eu preciso mandar um beijo para o Rafael. Ele mandou aqui, por favor, manda um beijo para mim. E estou mandando um beijo, um abraço de toda a bancada, né? Não sou eu. E também a Zildete Lima, que eu achei bem diferente. Eu não sei, Val, se é comum, você sempre que está aqui vendo as mensagens, ela me disse que entrou de férias e ela fez o Pix Férias. Ai, é comum. Olha que legal, que bênção, né? Então, eu fiquei muito feliz de ver que a pessoa sai de férias, mas mesmo assim com compromisso, com o projeto Dai-me Almas. Quero mandar beijo para tanta gente aqui. Sabe uma coisa linda também? Tantas, né? Que eu acho que hoje o nosso hábito foi bem vestido, porque todo mundo aqui dizendo do sorriso. Ai, louvado Foi lindo, seja padre. Deus. Não dá tempo de falar, né, gente? Um beijo para todos que participaram. Obrigada, minha gente. Então, a gente vai agora para o projeto Dai-me Almas. Quero agradecer a você que já contribuiu, que já colaborou. Nós alcançamos 58% no projeto Dai-me Almas. Subimos 3% no dia de ontem. Falta 42%, a conta ficou fácil aí. Temos 7 dias de movimentação bancária. Mas o percentual foi para 6% ao dia. E aí, deixa eu só te dar um parâmetrozinho. Padre, você que não esteve aqui esses dias, né? Só estava o Sapo e eu, as meninas também não. É o seguinte, anteontem foram só 2%. Eu digo só porque a gente estava naquela média bacana de 5, 6. E ontem foram 3. Hoje é quinta-feira de adoração. A gente precisa driblar aí essa porcentagem baixa que tem acontecido. Então, quero pedir a você, o QR Code está na tela, você já sabe como nos ajudar. Atenção ao Pix, tem que ser Rádio Canção Nova ou Fundação João Paulo II como beneficiário, tá bom? Mas não vamos desanimar, não, e também não vamos deixar a peteca cair. A gente conta com a sua fidelidade, contamos com a tua ajuda, Pix Férias, Pix Aniversário, Pix Padre Sidney, Pix Érica, Pix Elisângela. Tá valendo o seu motivo de agradecer a Deus. E hoje tem especial de campanha, às 20 horas. Hoje? Programa lindo, um tributo a Maria. Então, o projeto da Minha Alma está preparando aí algo lindo hoje, às 20 horas, não perca. Que maravilha! Então, a gente se encontra também hoje à noite. Temos quinta-feira de adoração, dia especial de louvor. Já fomos abençoados. Tome posse dessa bênção. Elisângela, obrigada pela companhia hoje. Para mim é sempre uma alegria, um privilégio. Deus abençoe, viu? Padre, amanhã o senhor está viajando já? Viajando para Fortaleza, povo de Fortaleza. Sábado e domingo estaremos aí na Casa de Missão da Canção Nova em Fortaleza. Louvado seja Deus. Érica, até a próxima. Até a próxima, com a graça de Deus e auxílio da Virgem. Vamos Amanhã, juntos! Sapo. Até amanhã. Se Deus quiser. Beijo, gente. Até amanhã. Hoje tem quinta-feira de adoração, hein? Um dia especial de louvor. Deus abençoe. Espírito de Deus repousa sobre mim e assim